Ricardo Couto é jornalista desde os anos 60. Atuou em diversos órgãos de imprensa e foi correspondente do Jornal do Brasil na Alemanha durante a ditadura. Em sua volta ao Brasil, ainda em regime militar, passou a cobrir as greves operárias do ABC, lideradas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais tarde o nomearia secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência da República entre 2003 e 2004. Também foi comentarista político do Jornal da Record e blogueiro do portal R7, onde escrevia para o Balaio do Couto. Tem 20 livros publicados, como A Prática da Reportagem e Do Golpe ao Planalto, Uma Vida de Repórter, se tornando um jornalista de referência que tem muito a nos ensinar. Antes de uma entrevista, ele recomenda que o jornalista pesquise sobre seu entrevistado para não perguntar nada que seja possível encontrar ou investigar. Ricardo considera importante também que haja uma conversa com o entrevistado para colher as informações necessárias, onde basicamente é falar abobrinha antes de começar. Observar o entrevistado é outro aspecto importante para o jornalista. Ricardo defende a ideia de que a observação pode trazer outras perspectivas na reportagem. Essa prática também vale para as entrevistas coletivas, em que os jornalistas geralmente estão desesperados para fazerem suas perguntas. Ricardo explica que só perguntava algo em alguma coletiva quando faltava alguma informação. Para ele, a entrevista é como um jogo de paquera, no qual o jornalista deve utilizar a arte da conquista para conquistar o entrevistado e este dizer tudo o que é preciso saber. Até mesmo Ricardo, um jornalista experiente e conceituado, já sofreu com episódios de nervosismo durante uma entrevista. É comum o entrevistador ficar mais nervoso que o entrevistado, ele diz. Os motivos podem ser muitos: medo, pressa ou por admirar muito aquele entrevistado. Outro ponto importante que o jornalista explica é de que um profissional não vá a uma entrevista com ideias pré-concebidas. Essas ideias podem causar conflito, uma vez que o entrevistado precisa ter a chance de falar. Vou falar uma coisa pro senhor, com toda a franqueza. Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Já como exemplo de uma fórmula ultrapassada referente como o papel do entrevistador, Ricardo expõe alguns pontos negativos, na visão dele, em relação ao ícone do humor, Jô Soares. Justamente o excesso de humor e descontração é o que parece incomodar. O que até certo tempo pareceu que a fórmula funcionava, acabou desgastando e enfraquecendo as suas entrevistas, deixando o entrevistado em segundo plano. Já um exemplo de despreparo muito conhecido na internet, após viralizar, seria uma pergunta feita por um repórter não identificado para a Amarante da banda Los Hermanos e questionado sobre a música Ana Júlia. O entrevistado fica claramente incomodado pela falta de criatividade e falta de preparo do repórter. Essa coisa se incomoda vocês ser sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar na Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não. Não pede? Já foi um show do Los Hermanos? Não. Ah, e esse sempre vem da onde? Não, que eu vi. Ah. Para finalizar, Ricardo transmite um conselho muito importante sobre tratar todo e qualquer entrevistado de forma igual e humana, sempre com humildade. O que também pode interferir no resultado de uma boa entrevista é a liberdade e intimidade que o entrevistado transmite. E do lado exatamente do entrevistado, Ricardo destaca uma frase do livro de Roy Castro, intitulado O Poder do Mau Humor, que essa pessoa não tem nada a ganhar com aquela situação, mas tem muito a perder, ou seja, ambos os lados devem estar preparados para lidar com diversas situações. E um dos objetivos, eu acho, como jornalista, é você ajudar os outros, né? Não é o único, não é, o mais importante é você contar o que está acontecendo, mas se puder ajudar os outros, melhor. Os jornalistas estão muito acomodados em geral, inclusive eu hoje fico muito mais em casa, na internet, no telefone e tal, do que eu faço uma reportagem por mês grande, né? Viajo para algum lugar, para a Revista Brasileiros, onde eu trabalho também, né? Mas o pessoal mais novo que está começando agora, o pessoal da geração de vocês, está muito sem tesão, sem vontade, trabalhando muito em redação, em telefone, na própria internet e tal.
As últimas redações que eu trabalhei, quando eu vi o pessoal sair da reunião de pódio e ir direto para o computador, ver o que já publicaram sobre aquele assunto, eu falei, pô, isso aqui é notícia velha. Tudo que está aí, algum repórter foi para a rua em algum momento para levantar a história. Pô, nós temos que contar histórias novas, né? Então, uma coisa que eu sempre digo é que lugar de repórter é na rua.